Aleluia, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa noite, ainda vindo do nosso retiro. E eu queria falar sobre a presença de Deus. Eu falei aqui para você no momento do louvor. Tem coisas que a gente releva, tem coisas que a gente tolera, mas tem coisas que é inegociável. Quantos concordam? Tem coisas que você não abre mão. E uma delas, nós como igreja, nós como líderes, nós como obreiros, pastores, discipuladores, nós não abrimos mão da presença de Deus. Amém? Seja numa célula, seja no discipulado, nós oramos uns pelos outros, nós clamamos pela manifestação da presença de Deus. Então existe algo, meu irmão, que é absolutamente essencial para a sua vida. Isso é a presença de Deus. Aí você vai dizer, sim, Luiz, eu sou filho de Deus, eu já tenho a presença. Aleluia, glória a Deus que você tem essa presença permanente. O Espírito reside em você e ele não vai mais embora. Só que existe algo além da presença que já habita em você. Existe uma manifestação visível da presença de Deus na sua vida. E isso é completamente diferente, porque existe a presença de Deus imanente e existe a presença manifesta. O que é a presença imanente? É que Deus, ele está em todo lugar. Amém? Deus, ele está em todo lugar. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, inclusive habitando no seu coração. Aleluia, está um calor aqui. Aleluia. Deus está habitando no seu coração, meu irmão. Aleluia. Estou em casa, amém? Bom estar em casa é isso, né? Não se constrange muito, não. Aleluia. Então, meus irmãos, existe isso, a presença de Deus imanente. Deus já está em você. Deus está em todo lugar. Só que a presença manifestada, visível, aquilo que as pessoas olham para você, conversam e elas percebem algo diferente. Isso é presença manifestada. E é isso que eu quero falar hoje, sobre essa presença manifestada, que muda o seu ambiente, muda a sua vida. Oh, meus irmãos, isso é muito poderoso que eu vou compartilhar aqui. Eu li um livro que ele marcou a minha vida, do irmão Lourenço, 1614, 1613. Um monge, que trabalhava no mosteiro, e ele escreveu um livro chamado Praticando a Presença de Deus. Diga, praticando a presença de Deus. E ele conta no livro, basicamente são cartas. Ele serviu a Deus 40 anos, mas não foi servindo a Deus, pregando, porque os monges eles se separam para viver ali para Deus na intimidade. Não tinha essa revelação de sair e pregar o evangelho, mas tinha aquela prática constante da presença de Deus. E ele diz assim, olha, no livro dele, ele diz assim: se eu fosse um pregador, minha única mensagem seria sobre praticar a presença de Deus, porque é isso que transforma tudo. Amém? E a história conta que ele era cozinheiro, Então, cortava cebola, tomate, cortava ali, cozinhava as coisas. E a história conta que as pessoas do nada começavam a chorar perto dele, sem saber, sem ter explicação. Mas isso era a manifestação da presença de Deus na vida dele, meu irmão. E isso é muito poderoso, irmãos. Isso é muito poderoso. É glória manifestada na nossa vida. Então, olha para cá. Eu queria perguntar, e você, meu irmão? E você, minha irmã? Você tem vivido com essa certeza, de que Deus, que a presença dele precisa se manifestar na sua vida? Eu sei que você já sabe, não, ela já está, amém. Mas você se contenta só com isso? Você tem essa consciência de que a presença de Deus precisa
se manifestar, é como um perfume. Imagina que você tem um perfume caro, francês. Qual que é um perfume caro francês aí, pastor Fran? Né? Você tem lá o... Como é o nome dele? Esqueci agora, mas eu tinha um. Mas enfim, tá lá o perfume, caro. Tá lá, só que ele tá lá guardado. Você deixa lá. Então você toma banho, né? Você se arruma todo, mas o perfume tá lá, caro. Cheiroso, tá lá. Você ignora ele. Assim é a presença de Deus. Olha só, muitos de vocês têm vivido assim. Tem esse perfume dentro de vocês, mas está lá tapado. Mas quando você pratica a presença de Deus, é como se você estivesse se perfumando. E quando você chega perto das pessoas, se aproxima das pessoas, as pessoas percebem: ei, você tem algo diferente. Eu não sei explicar, mas você transmite uma paz. Meu Deus do céu, é isso. Irmãos, preste atenção. A igreja dos 3 primeiros séculos, os irmãos não eram pregadores. Não tinham muitas, cultura, sabedoria para pregar o evangelho. Não tinha muito ensinamento, mas eles tinham uma coisa. Eles tinham presença, testemunho. Testemunho, as pessoas olhavam para eles. Eles eram colocados nos coliseus, colocavam peles de animais neles, se colocavam no coliseu para ser comido por leões. Sabe o que eles faziam, os cristãos? Eles se ajoelhavam e começavam a louvar. As pessoas diziam: é diferente, tem algo diferente. Era a presença manifestada de Deus. Aleluia. A tal ponto de que o Império Romano foi dobrado de joelho pela igreja do Senhor, pelos sacerdotes. Tudo por quê? Porque os irmãos simples, sem sacerdote, né, oficialmente levantado ali, porque todos são sacerdotes, colocaram aí o Império Romano de joelhos. Tudo porque tinham presença, tinham testemunho. As pessoas olhavam e diziam: rapaz, eu quero isso que você tem. Ele está passando por isso e ainda exala Cristo, exala a presença, meus irmãos. Eu estava olhando, né, estudando a história também da igreja e vendo a história de um homem chamado Martyn Lloyd-Jones. E ele era médico, né? Tinha 4 graduações, mas Deus o chamou, a tal ponto que ele não conseguia mais. Ele estava para ser, na verdade ele já estava, né, junto com a equipe médica da coroa britânica. Ganhava muito dinheiro, já estava começando a ganhar muito dinheiro, fama. Era um médico, o doutor. Aí Deus o chamou, a tal ponto que ele não conseguia mais fazer outra coisa a não ser pregar o evangelho. E ele larga. Aí ele vai para uma cidade chamada Bevaron. Ele morava em Londres, meus irmãos. Naquela época, 3 milhões de habitantes. Aí ele sai e vai para uma cidade de 11 mil habitantes. Você tem noção que é isso? É menor que São Caetano. Meu Deus, qual é a cidade aqui em Pernambuco que tem 11 mil habitantes? Ele foi para lá. Mas é interessante que a mensagem dele não fazia nada de novo. Ele não trouxe nenhuma estratégia nova para que a igreja crescesse. Sabe por quê? Porque ele entendeu o seguinte: quando ele olha para a história da igreja, ele via que o crescimento não estava ligado a uma estratégia. Não estava ligado, não se engane, célula. Não estava, apesar de ter célula, mas não é célula que faz a igreja crescer. Sabe o que ele ensinava? Era que os cristãos teriam que ter presença manifesta para testemunhar para o mundo. As pessoas têm que olhar para você, meu querido. Você radical livre, você jovem. As pessoas têm que olhar para você e perceber, sentir o cheiro. Você tem algo diferente. Elas vão querer o que você tem. Amém? Você compreende o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Presença manifestada. Então eu pergunto: as pessoas, quando se aproximam de você, o que elas sentem? Elas sentem paz? Ou elas sentem cansaço? Que o que você bota para fora é só o que não presta. Sabe, elas sentem descanso quando elas estão perto de você? Elas sentem o perfume de Cristo? Ou elas sentem ressentimento, mágoa? Deus quer
manifestar a presença dele na sua vida. Você já carrega ela, mas está na hora de você começar a se perfumar, manifestar a presença de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? E lá em Gênesis, capítulo 39, verso 2, diz assim: o Senhor era com José. Olha isso, meus irmãos. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Irmãos, olha para cá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é ser uma pessoa próspera? O que é ser uma pessoa próspera? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Diga o que é ser uma pessoa próspera. Eu sei que você aqui já está meio que entendendo. Mas, segundo os padrões do mundo aí fora, o que é ser próspero? O que é ser próspero, Aldemir, no mundo aí fora? Né? Conta bancária lá em cima, sabe? Cartão de crédito, né? American Express, sabe? É você ter uma conta bancária, é você ter um carro, você ter casas. Casas. Isso é ser próspero no mundo. Só que nós, lendo esse texto aqui, isso vai contra tudo que você acredita ou tem acreditado na sua vida, meu irmão. Porque, sabe quem é esse camarada aqui? Sabe qual é o contexto aqui? Ele era escravo. Você já viu um escravo ser próspero, meu amado? Existe isso. Mas o Senhor diz que ele era próspero. Mas por que ele era próspero, meus irmãos? É porque o Senhor era com ele. Isso redefine sucesso. Isso redefine, sabe, prosperidade. Se eu perguntar aqui, quem é o irmão mais próspero aqui da igreja? O que você vai pensar? Peraí, quem que tem carro? Quem que tem casa? Você vai pensar logo nisso. Mas a partir de hoje, começa a redefinir, começa a ter uma metanoia, mudança de mente. Prosperidade está ligado à presença manifestada de Deus. Quem é próspero aqui agora? Amém? Aleluia, é isso. Agora, isso não quer dizer que você não possa vir a ter bens materiais. Pode sim, óbvio que pode. Se Deus quiser te abençoar, amém, glória a Deus, Ele quer. Mas não tenha isso como sucesso, como prosperidade. É óbvio, né? Quem é próspero vai ter uma hora ou outra. Mas a prosperidade bíblica é você ter presença manifestada de Deus. Aleluia! Amém, meus irmãos. E a Bíblia diz que Potifar viu isso nele. Viu que o Senhor era com ele. E deixou ele, sabe, coordenando tudo na casa dele. E ele prosperou ainda mais. A gente vai ver aqui mais para frente. Então, sabe, preste atenção. Nós não precisamos, sabe, se esforçar, dar o nosso jeitinho para ser aceito, de repente, pelo seu patrão. Você não precisa, sabe, se mostrar, manipular informações. Você não precisa simplesmente provar, né? Inclusive, as pessoas do mundo falam, né? Você tem que aprender a se vender. Você tem que saber se vender, falar bem de você para o seu chefe, né? Mas não, meu irmão, se você tiver presença de Deus, eles irão perceber, você tem algo diferente. Sabe, uma hora ou outra você vai ser promovido. Ali, ó, está um homem de Deus, temente a Deus. Sabe, onde ele coloca a mão, ele faz com excelência. Essa pessoa tem algo diferente. Por quê? Porque o Senhor é com ele. Aleluia! Amém. Então talvez você esteja lutando para dar certo. Você tem lá se esforçado, lutado. Mas está na hora de você mudar a estratégia. Está na hora de você praticar a presença manifestada de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Não é sobre você ir e querer abrir portas. Não, é sobre você buscar aquele que tem a chave para abrir as portas para você. Não é você lá tentar empurrar a porta para abrir uma porta para você, mas é você buscar o Senhor e Ele tem a chave. Amém? Então, todos nós, como os filhos de Deus, na nova aliança, nós temos o privilégio de ter a presença de Deus permanente. Diga, permanente. Sabe, são coisas que
Os irmãos do Antigo Testamento, os profetas, os reis, os sacerdotes, não tinham a presença permanente. A presença de Deus vinha e depois voltava. Mas nós temos a presença permanente. Não tem mais visitação. É residência. Deus agora habita dentro de você. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Aleluia. Seja generoso. Contentai-vos com as coisas que tendes. Amém, meus irmãos? Seja contente. Eu sou contente com a minha igreja, com essa igreja abençoada. Mas não significa que eu não estou aberto para querer mais. Amém? Os irmãos querem mais, o Senhor? Eu sou contente com essa igreja, mas eu quero ver cada banquinho desse aí preenchido com a vida para estar ouvindo a palavra. Amém? E depois a gente multiplicar para o terceiro culto. E depois aí é outra história. Amém? Mas seja contente. Aí ele vai dizer, por quê, né? Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Irmãos, preste atenção, isso aqui é uma das mensagens, é uma das promessas mais poderosas do Novo Testamento. Deus está dizendo para você que não te deixa mais. É residente. Residente, se você olhar aqui, porque a língua grega ela é muito rica mesmo. Então, não faz sentido esse texto aqui. Ele usa uma tripla negação para enfatizar algo aqui. Porque ele poderia, o autor do Hebreus, dizer assim, olha, de maneira alguma te deixarei. Pronto, acabou. Não já está claro? Mas pode ser que existe dúvida em nós. Aí ele diz, de maneira alguma te deixarei. Aí aqui é que é estranho, né? Aí aqui, né? Tripla negação. De maneira alguma te deixarei. Aí depois, nunca. E ele nem colocou uma vírgula. É tipo, nunca, jamais te deixarei, né? Te abandonarei. Meu Deus do céu. Será que você vive como quem carrega essa presença? Quando você passa por problemas, como que você reage a esses problemas? Com Deus. Qual é a sua percepção da presença de Deus? Ele está longe? Ele está distante? Ele está olhando de longe? Deus me socorre! Você ora assim, Deus me socorre! Como se ele estivesse longe lá nos céus? Ou você ora dizendo, Senhor, estou aqui sofrendo, mas o Senhor está comigo, o Senhor não me abandona, nunca, jamais, em hipótese alguma. Sabe, Deus está com você nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Ele não te abandona mais. E eu vou dizer algo aqui, meus irmãos. Olha só. E isso pode parecer muito escandaloso agora o que eu vou falar. Presta atenção. Né? Você precisa ouvir com os olhos e os ouvidos da graça. Presta atenção. Deus não vai embora. Até mesmo quando você peca. Mesmo quando você peca. Deus ainda assim não vai embora. A Bíblia diz várias coisas, que o Espírito, você pode apagar o Espírito, que você pode entristecer, mas que ele volta, que ele retorna, jamais. E aqui, 3 vezes, de maneira alguma, nunca, jamais te abandonarei. Até mesmo quando você erra, quando você peca, ainda assim, o Espírito não sai. Meu Deus do céu. E isso é muito poderoso, porque ele sim, Jesus sim foi abandonado pelo Pai, quando ele estava lá na cruz. Deus meu, por que me abandonaste, me desamparaste? Ele foi abandonado para que hoje você jamais, nunca, jamais fosse abandonado, meu irmão. Você tem Deus para sempre com você. Aleluia. Então eu sei que às vezes você tem aquela sensação, rapaz, eu acho que Deus se afastou de mim. Eu não estou percebendo mais Ele. Lembra, é só manifestação, mas Ele está lá, é como perfume, está dentro de você. Você precisa espirrar Ele. Aleluia, meus irmãos. Oh Deus, Ele está com você no culto da igreja, Ele está com você no seu trabalho, você atendendo, você na feira, Aldemir.
Amém? Você gravando os seus vídeos, você na sua casa assistindo, Ele está com você aonde quer que você esteja. Aleluia. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Que a gente acha que presença de Deus é só no culto, onde você levanta a mão e você ora, e ora em voz alta, e aleluia, e glorifica ao Senhor. Irmãos, Deus não habita nesse prédio. Deus habita em nós. E isso, né? O irmão Lourenço, ele dizia o seguinte: o tempo de trabalho, presta atenção, o tempo de trabalho não é diferente do tempo de oração, se tivermos conscientes da presença de Deus. Vou repetir. O seu tempo de trabalho não é diferente do tempo de oração, se estivermos conscientes de Deus, da presença de Deus. Ou seja, o segredo não é o que você faz, não é o que você está fazendo, é com quem você faz. É você estar lá na máquina costurando, né? Temos várias costureiras aqui, e você disser: Senhor, essas pessoas que vão vestir essas roupas, elas precisam de Ti. Oh, Senhor, abençoa elas. É você negociando com os clientes, você dizendo: Senhor, essa pessoa precisa da Tua presença. É você atendendo ali os clientes, e você, sabe, conversando com Deus, praticando a presença de Deus, meus irmãos. Aleluia, a presença de Deus precisa ser manifestada na sua vida. Aleluia. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a presença de Deus, ela é chamada de glória. Diga glória. Então, sempre que a glória, ela enchia um lugar, significa que a presença de Deus não só estava ali, mas que se tornou perceptível. Se tornou quase que palpável. Você sente, você vê, você percebe. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Gênesis 39, verso 5, diz assim: desde que o deixara encarregado de sua casa e sobre tudo o que tinha, isso aqui falando de Potifar a respeito de José. Vou ler aqui. E sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Aí você fica lá no seu trabalho, né? Ah, meu patrão enricando e eu aqui. Aconteceu isso com José. Olha aí. Deus abençoa ele por amor a ti, abençoado. É porque você está lá. Aí Deus abençoa ele. Olha que privilégio, né? Por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então, porque o Senhor era com José, até as pessoas ao redor, até Potifar aqui, era abençoado. Quando você tem presença manifestada na sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, elas serão também tocadas e abençoadas por Deus. Aleluia. Mas como, meus irmãos, podemos ter essa presença manifestada? Pergunta para mim, diga: Luiz, como que eu posso ter a presença de Deus manifestada? Como que você pode ter a presença de Deus manifestada? Primeira coisa, valorize a presença. Valorize a presença. E quando eu falo valorizar, não é valorizar apenas no culto. Não é sobre você vir para o culto, irmão. Não é sobre você vir para a célula. É 24 horas por dia. É como Spurgeon fala, né? Eu não entendo como um ministro de Deus consegue passar 15 minutos sem falar com seu mestre, com seu Senhor. É você passar 24 horas do dia conversando. Quando você olha para Davi, a Bíblia diz, lá no Salmo 51, verso 11, você sabe que Davi, ele cometeu um pecado terrível. Ele não só adulterou, ele mentiu e ele matou. Pelo menos mandou matar, né? Então, pelo menos bota ele na frente, né? Para matar Urias, ou melhor, o esposo de Betseba. Então, quando você olha aqui, olha o que aí Davi pecou, foi descoberto, e aí ele vai para o Senhor orar. Preste atenção. Olha a oração de Davi. Olha o que ele se preocupa. Ele diz assim, ó: não me repulses da tua presença,
nem me retires o teu Santo Espírito. Lembra, aqui estava na lei, estava na velha aliança. O Espírito se retirava, ele pecou. Ele poderia ter orado, meus irmãos. Senhor, não tira de mim os meus bens. Senhor, não tira de mim a honra. Senhor, não tira de mim as minhas riquezas. Ele poderia orar por tudo isso. Senhor, ele diz aqui, ó, Senhor, não retira-te de mim. Não tira o teu Espírito de mim. Sabe, não tira a tua presença. Davi pecou, errou feio. Mas Davi, ainda assim, amava a presença de Deus. Aleluia. Então, presença manifesta. Até quando Davi pecou. Sabe, a presença manifesta é fruto da consciência, de ter consciência da presença constante de Deus na sua vida. Aleluia. Então, quando você acordar, você declara, Senhor, o Senhor está comigo. Você pegar o ônibus, Senhor, obrigado, o Senhor está comigo. Você vai abrir a sua loja, você vai dizer, Senhor, a tua presença manifesta está nesse lugar. Você vai abrir o seu fabrico, vai para o seu trabalho, a tua presença será manifestada nesse lugar, porque tu estás comigo. Aleluia, meus irmãos. Presença de Deus, presença de Deus. Aleluia. Então, para você ter essa presença manifestada, diga, eu preciso valorizar. Diga, a segunda coisa é ter consciência dessa presença. Porque tem irmãos que eles nem ligam. Tipo, eles nem ligam, eles não valorizam a presença. Está lá o perfume lá dentro, né? Eles nem ligam, nem percebem. E nem tem consciência da presença constante de Deus. Sabe, a presença manifestada de Deus não é automática. Ela é para quem a valoriza e para quem tem consciência dela. É como o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 1, verso 17. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo está em você. Deus habita em você, meu irmão. Você precisa ter consciência disso. Sabe? Ter consciência disso. Lá em Isaías 41, verso 10, ele diz, olha, não temas. Por que você não vai temer? Porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Nem te assombres, não é isso? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Meu Deus, como não amar um Deus desse? Aleluia, Deus é presente na sua vida, meu irmão. Ainda falando do irmão Lourenço, ele diz assim, não é Deus que te abandona mais, é você que abandona Deus. É você que abandona Deus. Você diz, Deus, fica aí, Deus. Fica aí. Mas Deus não te abandona mais. Amém, meus irmãos. Deus não te abandona mais, meu irmão. Aleluia. Eu queria chamar o teclado aqui para cima. Amém, Catra? A gente está indo para a parte final. Presença manifestada, meus irmãos. Outra coisa que manifesta a presença, a oração. Sabe? A oração é um caminho mais simples e poderoso para manifestar a presença. É óbvio, você valoriza, você tem consciência e você fala com Ele. Você ora. E quando eu estou falando de orar, meus irmãos, olha para cá. Quando eu digo assim, para a presença de Deus ser manifestada na sua vida, você tem que orar. O que é que vem na sua mente? Não, vim para o culto de oração na sexta-feira. Aleluia. Amém. Venha também. Mas não é isso. Quando eu falo aqui, você precisa orar para ter a presença manifesta, eu estou falando de você conversar com Deus no seu dia a dia. Está pensando nele constante, conversando. Eu vou perguntar, você tem o hábito de conversar com Deus? Você tem o hábito de conversar, de sussurrar? Sei lá, seu esposo, sua esposa, seus colegas, suas amigas, já falaram para você, está falando o quê, menino? Já perguntaram para você? Deveria. Amém. Então cria esse hábito de estar conversando com o seu Pai que habita com você. Nunca, jamais te abandonarei. Então você precisa ter essa consciência, você precisa orar.
Dizer, Espírito Santo, o Senhor está comigo nesse problema, nessa doença, nessa dificuldade, me ajuda. O Senhor é aquele que está comigo, não vai mais embora, o Senhor vai estar para sempre comigo, ó Pai. O salmista Davi, ele diz assim, olha só, preste atenção, outra coisa, né? Alegria. O que produz alegria? Onde está a verdadeira fonte da alegria? Aí Davi, ele diz lá no Salmo 16, verso 11. Ele diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude. De quê, meus irmãos? Alegria. Olha só, na tua destra, delícias perpetuamente. É na presença que há alegria. Sabe o que vai acontecer quando você começar a praticar a presença de Deus? Um dia eu vou pregar uma palavra aqui para vocês, meus irmãos, sobre vocês aprenderem a pregar para si mesmo. Está pregando para si mesmo, conversando consigo mesmo, pregando. Isso aqui, ó. Quando vocês começarem a praticar a presença de Deus, sabe o que vai acontecer? Vocês vão se encher de alegria. Mesmo quando está tudo dando errado. No fundo, lá dentro, vai ter aquela alegria no seu coração. Por quê? Porque você está na presença, não na minha. Não é questão de culto, irmão. Não é questão de célula. Você é sacerdote, você é templo. Isso aqui não é mais templo. É óbvio, né? Nós nos reunimos aqui, nos tornamos casa de Deus. Mas é você quem é o templo. Deus habita dentro de você. Ponto. Aleluia. E se você praticar a presença dele, você vai perceber, você vai sentir alegria no seu coração. A pastora Luiz, ele falando na semana passada, ele disse que às vezes ele fica se condenando, porque às vezes está dando muita coisa errada, Aldemir, na vida dele. E ele disse que às vezes fica alegre por dentro. Esse misericórdia, era para eu estar triste, chorando. Por que eu estou alegre, Senhor? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele anda na presença. Meus irmãos, eu estou começando o meu ministério agora. Basicamente agora. Mas eu vou falar para você, eu já tenho definido, pode ser que Deus mude lá na frente, pelo que eu quero ser lembrado. Quando Luiz concluiu o ministério dele, Luiz, pelo que você quer ser lembrado? Eu vou falar para vocês, meus irmãos, eu não quero ser lembrado por crescimento. Ah, Luiz estava lá na igreja e cresceu. Eu não quero ser lembrado, Luiz é organizado, Luiz é isso, Luiz é aquilo. Não quero ser lembrado por nada disso. Eu quero ser lembrado por uma coisa. Se eu pudesse estar lá no final do meu ministério, olhando assim, olhando lá, eu queria ser lembrado, né? Aqui eu estou concluindo, eu queria ser lembrado como alguém que carrega, que manifesta a presença de Deus. É isso, meus irmãos. Presença palpável, manifestada. Eu quero que as pessoas fiquem perto de mim e percebam e sintam. Sabe, que eu exale Cristo para as pessoas ao redor. Amém. Aleluia. O salmista diz também, Salmo 105, verso 4. Diz assim, Salmo 105, verso 4. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença, meu irmão. Você só ganha praticando a presença. Não é buscar, eu vou te falar, não é buscar no culto, na célula. É aonde você está, no seu trabalho, quando você voltar para casa. Sei que você veio do retiro, está cansado. Mas você pode falar assim agora: oh Senhor, estou aqui cansado. Ouvindo o Luiz aí. Mas o Senhor está comigo aqui, Senhor. É você ir para casa cansado. Eita, Senhor. Eu fui jogar bola hoje, deu uma torcicola, irmão. Misericórdia. Mas sabe, até jogando bola lá. Eu tinha um colega meu, Adiax, né? Ele jogando bola e ele atrás de mim. Você está fazendo o quê, meu irmão? Estourando em línguas. Aí o povo vai dizer, que bicho religioso, meu irmão. Até jogando bola, meu irmão. Eu admiro uma pessoa dessa. Eu quero ser assim, praticando a presença até jogando bola. Amém? Mas deu uma torcicola aqui em mim, eu tô com o pescocinho meio duro. Mas sabe, mas até aqui. Mesmo assim, Deus está comigo. Mesmo você cansado. Mesmo você cansada, Maiara. Deus está com você. Amém? Aleluia. Mesmo você doente, mesmo você cansado, o Senhor está com você. Aleluia. Olha só. Isso é tão poderoso, a presença,
que quando Saul, que não tinha presença manifesta, ele estava endemoniado, o que é que ele pedia? Para que chamasse alguém, para tocar para ele, para que os espíritos fossem embora. E diz a Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, diz assim, 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Coloca o verso anterior a ler. Diz assim, olha, o verso anterior, verso 17. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Aí o verso 18, presta atenção. Então respondeu um dos moços e disse: olha, eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele é poeta, amém? Ele é poeta, não só poeta, mas ele também é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Vamos lá, olha só. E o Senhor é... Meu Deus do céu. Davi amava a presença. Davi não era o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele se arrependeu. Não, ele era o homem segundo o coração de Deus porque ele amava a presença. Amava a presença. Você é alguém que ama a presença? Então você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Meu Deus do céu. É isso, irmãos. Nós não fazemos as coisas aqui, sabe, no automático. Não fazemos simplesmente, vou pregar aqui e vou pregar de qualquer jeito. Não, eu prego consciente da presença. O Senhor está comigo, Senhor. Se o Senhor não se manifestar ali, Senhor, vai ser só religião. Nós, como líderes de célula, discipuladores, nós valorizamos, nós queremos o Senhor conosco de maneira manifestada. Amém? O Senhor era com ele. Então, hoje você está descobrindo porque Davi derrubou Golias, porque Davi venceu, muitas guerras, porque o Senhor era com ele. Eu suspeito uma coisa. A Bíblia diz também, a respeito disso aqui, de boa aparência. Ele era de boa aparência, era bonito. E a Bíblia diz que José também era de boa aparência. Lá em Gênesis, capítulo 39, verso 6. Olha para cá, que essa vai para você que é solteiro. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era o quê? Formoso, de porte e de boa aparência. Você percebe? O Senhor é com ele, de boa aparência. O que é uma pessoa bonita, meu irmão? O que é uma pessoa de boa aparência? Pessoa de boa aparência não é que ela é de boa aparência, é a percepção de quem está olhando para ela, amém? Então tem pessoas para você que você vai olhar e vai dizer: aquela pessoa não é bonita não. Mas tem outra pessoa que vai olhar e vai ficar apaixonado. Meu Deus, que homem lindo, que sapo lindo, É um príncipe. Aleluia. Tudo que eu queria. Ou a minha rã, É a rã. É a percepção de quem olha. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para cá. Você pode ser um sapo ou uma rã. Você se achar assim. Mas quando você manifesta a presença, as pessoas vão ter uma percepção diferente a respeito de você. Você lembra dos pastores lá no retiro? O pastor Gustavo disse: meu irmão, não sei não, velho. Parece que minha esposa é a Fiona e eu sou o Shurek. Você já percebeu? É a princesa, Você já percebeu que homens de Deus que carregam presença, casam com mulheres bonitas? É um sinal de que, como o pastor Rafael disse, eles oraram muito. E elas oraram muito pouco para ver, Pastor Rafael falou isso. Meu Deus do céu, a minha esposa aqui, meus irmãos, falando lá, linda, maravilhosa. Olha para mim. Olha para mim. Então, quando você tem presença manifestada, as pessoas têm uma percepção diferente, boa, melhor
você vai se tornar aquela pessoa que atrai, que exala Cristo. Amém? Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. A gente indo para a parte final. Então, tem outra coisa a respeito, né? Uma das evidências mais palpáveis, né, mais lindas da manifestação da presença de Deus é que a santidade, ela não nasce do esforço religioso. A santidade, preste atenção, a santidade ela é resultado da presença. Diga, a santidade é resultado da presença. A Bíblia diz que a esposa de Potifar, ela começou a olhar para José, ver ele com os olhos, né, diferente. E em Gênesis 39, coloca o verso 7, Ale. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Pode passar até o verso 9. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele as minhas mãos. Verso 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, preste atenção, como, pois, cometeria eu tamanha maldade, e, esse "e" aqui, meu irmão, preste atenção, pecaria contra Deus? Ele sabia, Deus está comigo. Não é sobre Potifar, é sobre ele também, mas vai mais além. Ele está comigo. E a Bíblia diz que ele, olha, correu. Vamos ler? Só para continuar. Verso 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvido para se deitar com ela e estar com ela. Verso 11. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Então veja, preste atenção, ele fugiu, não foi simplesmente por causa apenas do Potifar. Lembrando, você sabia que aqui ainda não tinha lei? Não tinha sido dada a lei, não tinha lei, mas ele sabia da tamanha maldade que era o pecado, e acima de tudo, ele tinha consciência da presença de Deus. Você já pensou? Olha para cá, meus irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, pastor Fran, ele diz, falando a respeito de santidade, quando você vai para um prostíbulo, você está levando Cristo para deitar com a prostituta. Por quê? Porque ele agora habita em você. Uau, misericórdia. Está repreendido, Jesus. Imagina você levar Cristo para deitar com a prostituta. É Paulo que fala. Porque ele habita dentro de você agora. Agora, meu irmão, preste atenção. Imagina você no momento ali, está tentado, querendo pecar. E aí você está consciente da presença. Senhor, o Senhor está aqui, Senhor, comigo. Oh, Senhor, o Senhor está aqui. Meu irmão, não tem força maior do que essa, meu irmão, para te sustentar no meio da tentação. O Senhor está comigo, nunca, jamais te deixarei. José fugiu, porque ele tinha consciência da presença de Deus na vida dele. O Senhor era com ele. Mas não tenha consciência da presença e fique. Não, tenha consciência da presença e fuja do pecado. Corre, corta. Ou corte, né? Corta. Se algo te faz pecar, corta, foge. Você não foi chamado para vencer as tentações. Você foi chamado para fugir da carne. Com a carne você foge. Com o diabo você faz o quê? Resiste. Com a carne você foge. Diga, foge, irmão. E por último, para a gente encerrar, para a gente concluir, irmãos, vocês vão sair daqui, eu queria muito, vocês vão sair daqui assim, rapaz, preciso praticar a presença de Deus, estar consciente dela, no meu trabalho, na minha casa, sabe, em todo lugar, a presença, o Senhor está comigo, Senhor, até nos dias maus. Esse é meu intuito,
pratique a presença de Deus. Mas tem algo que bloqueia a presença de Deus, sabia? E eu concluo com esse tópico. Tem algo que bloqueia a presença manifestada de Deus. Pergunta para mim, diga o que é, Luiz? É o ressentimento. É você estar ressentido. Alguém fez algo contra você, fez uma injustiça contra você, e você fica ressentido, magoado. É como uma cortina espessa que cobre o altar do nosso coração. Deus está presente, mas a glória não é percebida. Deus está lá dentro. Quando você está ressentido, é como se tivesse uma cortina. Nada passa. Eu vou perguntar para você: você está magoado com alguma coisa? Você está ressentido? Tem alguns irmãos que estão fazendo assim, aleluia. Você está ressentido com alguma coisa? Presta atenção. Pessoas vão te ferir. Pessoas vão te magoar, vão te decepcionar. Porque presta atenção, feriram José, sim ou não? Irmãos, eu li a história de José. Eu confesso a vocês, eu li chorando, irmãos. Eu li chorando. Geralmente eu leio 2 capítulos, 3 por dia. Nesse aqui eu li a história dele assim, tipo inteira. Irmãos, eu li chorando, porque o que aquele camarada sofreu, meu Deus do céu, foi vendido pelos irmãos, velho. Vendido pelos irmãos. Aí quando chega lá, aí a esposa de Potifar acusa ele, aí ele é lançado na prisão, vai preso injustamente, mas você não vê em nenhum lugar ele ressentido. Por que, Deus? Eu estou fazendo tudo certo. Principalmente ressentido com Deus. Por que, Deus? Eu estou aqui fazendo tudo certo, fugindo do pecado, olha o que eu ganho, estou na prisão. Não, ele não falou isso. Ele não ficou ressentido, ele não ficou magoado com Deus. Oh Deus, por que, Deus, eu estou com essa doença? Por que, Deus, eu estou com essa dívida? Você fica magoado com Deus. Aqui não, amém? Isso é em outro lugar. Aqui não, aqui o povo é abençoado. O ressentimento. Porque, presta atenção. E aí, só para concluir a história de José, aí quando os irmãos dele se encontram com ele, olha só, os irmãos ficam tudo temerosos. E quando ele vê o irmão dele, né, de carne mesmo ali, do pai e da mãe, ele começa a chorar compulsivamente, que ele tem que sair. Mas não era chorar de ressentimento, era de amor. E quando ele se revela, no final, os irmãos dele ficam com medo de José querer matá-los, né, quando Jacó morre. E ele diz assim, lá no último capítulo de Gênesis, eu não vou lembrar a referência, mas está no último capítulo de Gênesis. Se o Ale achar aí, amém. Mas ele diz assim, meus irmãos, tudo isso que aconteceu foi para que, sabe, basicamente assim, eu ajudasse vocês. Vocês intentaram mal contra mim, mas foi tudo para que eu pudesse salvar vocês dessa fome. Em outras palavras, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, meus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem. E o que é ressentir? Sentir. É você sentir. O ré é um prefixo que significa, o ré ali, ele significa de novo. De novo. Então ressentir é você sentir de novo. Ficar sentindo. Está aqui? Olha aí, meu irmão. Isso é poderoso. Isso aqui me marcou, esse versículo. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus. Eita Deus. Porém Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Meu irmão, a sua história ainda não acabou. Porém Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não está sozinho. Tem uma pessoa no trono. Ele tem as rédeas da sua vida. A sua história ainda não acabou. Deus está dizendo para você, eu estou no controle. A história ainda não acabou, meu irmão. Deus está no trono. Você precisa ter consciência da soberania de Deus. Não importa o que aconteça,
Deus está comigo como estava com José. Eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, mas uma hora as cortinas irão se abrir, eu vou entender. Você vai dizer, é verdade, aconteceu isso, porém Deus. Aleluia. Mas não fique ressentido com as pessoas, com Deus. Lembrando, ressentir é você de novo e sentir. Ou seja, é você sentir de novo. É você lembrar das injustiças e ficar sentindo, ressentindo, sentindo de novo, sentindo de novo, sentindo de novo. Isso bloqueia a presença. Que você seja como José. Que você seja como José, meus irmãos. Libera o perdão hoje e decida esquecer. Quando vier na sua mente, você diz, já está perdoado. Não me deve mais nada. Aleluia. Fique de pé onde você está. Oh, meu amado, você pode ter talentos, influências, oportunidades, mas sem a presença manifesta de Deus, tudo é vazio, meus irmãos. Eu fui aconselhar um casal esses dias. Cheguei lá, né? Aí falaram as dificuldades. E aí eu falei para eles, eu disse, olha, irmãos, vocês precisam de Jesus. Eu não vou dar nenhum conselho aqui a vocês. Vocês precisam da presença do Senhor no casamento. Aleluia. Precisamos da presença do noivo no nosso casamento, na nossa vida. É Ele quem transforma a água em vinho. Aleluia, meus irmãos. Então assim como foi na vida do José, na vida do Davi, na vida do irmão Lourenço, né, que eu falei aqui para você. Todos eles tinham presença manifestada de Deus na vida deles. E Deus quer fazer isso com você nesta noite, amém?